Gente, hoje nossa live vai ser com a doutora Nina Herman, nutricionista formada pela PUC, especializada em nutrição clínica funcional e fisioterapia, pós-graduação em nutrição materno-infantil, ortomolecular. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom. Vamos entrando, gente, boa noite. Estou hiper empolgado. Faz mais um chá para mim, por favor. Boa noite, gente. Vamos entrando. A doutora Nina já está entrando conosco. Bem-vinda. Muito bom. Isso vai ser acrescentado. E eu aqui de Lindóia, doutora Nina, diretamente... Que cidade a senhora fala, doutora? Oi, de Balneário Camboriú. Boa noite. Balneário Camboriú está bombando as minhas lives. Uau! Já é a terceira nutricionista de Balneário Camboriú, hein? Eu atendo Doutora, em Balneário Camboriú e em Blumenau. Eu sou de Blumenau, na verdade. Me mudei para cá faz pouquinho tempo. Doutora, bem, hoje à noite nós estaremos conversando e uma coisa que está bem corrente entre nós é esse coronavírus, né? Uhum. E o coronavírus está exigindo da gente adequações, adaptações e mudança, muitas vezes, até no estilo de prática, de nossa prática clínica. Uhum. Então, eu gostaria de primeiro, oficialmente, dar boas-vindas a ti, boas-vindas ao nosso bate-papo de hoje à noite. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes serão acrescentados. E a nossa intenção, doutora, é a gente poder acrescentar aos nossos ouvintes, que são prescritores e pacientes, e muitas vezes também empresários da área de saúde, né? Então, dito isso, gente, bem-vindos, boa noite, doutora Nina. Bem-vindas oficialmente à live de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre... A gente decidiu falar desse assunto, né? Que é a programação metabólica, pré-concepção. Porque eu escolhi esse assunto porque é um assunto que, hoje em dia, tem se falado muito. É um assunto que já é estudado há muito tempo, né? Quem foi o pioneiro disso foi um bioquímico chamado David Baker. Então, lá em 1987, ele já começou a estudar essa programação metabólica, né? Pré-concepção. Então, a gente tem todo esse cuidado na hora da concepção, né? Na gestação da mãe. E a pré-concepção é uma coisa muito importante, né? Vai definir muita coisa dali para frente. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né? Um tema que eu trabalho em consultório e cada vez mais a nutrição, na saúde, a gente tem deixado um pouquinho de trabalhar só o tratamento de doença e a gente está caminhando para uma prevenção, né? E aí, o David Baker, ele começou a estudar a questão de como a pré-concepção, durante a gestação, como a gente consegue fazer a prevenção de algumas doenças já cuidando dessa criança antes dela ser concebida. E aí eu trouxe algumas informações legais aqui para a gente trocar uma ideia, né? Então, acho que a gente tem que organizar ali numa ideia cronológica. Uma coisa que eu trabalho muito com o produto de vocês porque ele é extremamente anti-inflamatório e eu sempre falo que toda doença tem de origem uma inflamação, né? Então, essas pacientes que eu pego para fazer a pré-concepção são pacientes que muitas vezes estão extremamente inflamadas, né? Então, tem um prejuízo ali na função intestinal, por exemplo, e eu tenho que fazer esse intestino trabalhar bem, porque nessa programação metabólica, a gente acaba fazendo reposição de muito suplemento, né? De muitas vitaminas, muitos minerais, desses micronutrientes, eu preciso ter esse corpo pronto para receber, pronto para absorver, né? E para fazer essa metabolização
dessas vitaminas e desses minerais. Então, acho que antes de tudo, a gente tem que pensar no ambiente que essa criança vai vir, né? Então, ali já começa, poxa, eu tenho pais que vivem num ambiente extremamente obesogênico, né? Então, o dia a dia desse casal é um dia a dia onde tem a presença de muito industrializado, são pessoas extremamente sedentárias, são pessoas que não têm uma saúde plena, né? E que a gente vai precisar mudar realmente o dia a dia dessas pessoas, certo? Então doutora, na sua abordagem, antes mesmo da criança nascer, a senhora já faz uma abordagem com o paciente durante aquele pré-natal, vendo a saúde da parturiente, no caso, da mãe, no caso, e olhando para a criança. É essa abordagem, doutora? É essa mesmo. A gente, na verdade, pede para essa mãe que está pensando em engravidar, eu sempre falo, a gestação ela tem que ser programada, porque ali a gente consegue fazer o silenciamento de alguns genes que, por exemplo, essa criança, esses genes eles podem desencadear uma obesidade, uma doença, são doenças crônicas, né? Não transmissíveis, que são hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Então, tem muitos genes. Eu sempre brinco que os nossos genes, eles são como interruptores. E que os nossos hábitos, né? Tem a nossa genética, que é o que vem dentro da gente, e os nossos hábitos vão decidir se a gente silencia ou se a gente ativa esses genes. Então, se a gente acende esse interruptor ou apaga ele, né? Então, o que é isso? É a epigenética, é o ambiente onde a gente vive. E isso a gente consegue fazer na pré-concepção. A mulher descobriu que está grávida. A gente pode realmente ali já mudar tudo isso, mas é muito fácil a gente mudar antes, porque a gravidez, né, a gestação já vem cheia de mudança. Então, a gente mudar os hábitos antes disso acontecer, além de ser mais seguro, acaba sendo um pouco mais confortável para a mulher. Perfeito. Doutora, a senhora falou, né, o organismo feminino, né, a família vai passar por mudança, mas a mulher vai passar por mudança, né? Uhum. Fisiológica, né, Sim. anatômica. Há uma revolução ali, né? Algo maravilhoso. Assim, quais são as patologias mais frequentes, né? Porque eu imagino, né, a senhora, o sonho talvez teu é pegar pré-concepção, né? E Aham. planejar e tal, né? Mas muitas vezes nós, como pacientes, clientes e tal, a gente chega para vocês já com a fatura desse tamanho para ser paga, né? É isso mesmo. A gente sempre fala que o paciente senta para resolver algum problema ali, né? E Perfeito. E aí, assim, quais seriam os teus top 10, top 5, eu diria, desafios que tu tens encontrado na tua prática clínica, doutora, na questão do pré-natal, né? Do aham. parturiente. Quais seriam os Nessa teus 5 mais? questão, eu acho que muito é a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, são doenças que são relacionadas à gestação, né? Porque daí as pessoas já vêm com uma carga muito grande de passado, né? Então, faltou essa reeducação alimentar, esse acompanhamento pré-concepção. Então, eu acho que o maior desafio que hoje eu vejo em consultório, né? Da gente é realmente fazer a mudança dessa pessoa quando ela precisa ser urgente. Porque quando eu tenho um planejamento, eu consigo fazer esse planejamento funcionar num período de tempo. Então, eu tenho que mudar a alimentação dessa pessoa até a gente fazer essa concepção. Aí tá legal. Agora, quando a gente já tem um problema no pré-natal dessa gestante, aí é um desafio maior, né? Porque eu tenho urgência nessa mudança. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E o nutricionista, ele cria uma expectativa muito grande, né?
porque essa criança que vai nascer depois também a gente se sente responsável, né, por toda essa mudança. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, é quando a mudança tem que ser urgente. Sei, assim, com frequência, muitas vezes, a parturiente, ou a mamãe no pré-natal, muitas vezes ela desenvolve uma pré-diabetes, né? Às vezes fica em cima do peso, né? A senhora tem Uhum. visto isso, doutora, com certa frequência na sua prática Muita, clínica? muita frequência. De complicação de gestação, eu posso falar que é a que eu mais pego. Então, e a gente tem o diabetes gestacional, ele está extremamente relacionado já com a obesidade, né, infantil dessa criança, e também o perigo para a mãe, né? Geralmente isso vai piorando a partir do segundo trimestre de gestação, né? No primeiro já dá sinais, no segundo trimestre de gestação, isso já piora e traz riscos, né? Então, assim, é muito comum por conta de hábitos que não são assim hábitos saudáveis ao longo da vida. Porque um exemplo muito básico é a mulher que come o açúcar todos os dias, tá? Então, essa mulher, na hora que ela engravida, a gente tem as mulheres que, opa, não, agora eu não posso mais, eu tenho que me cuidar. Mas tem mulher que o choque já da gestação é muito grande, e ali as mulheres acabam ficando um pouquinho mais ansiosas, daí, como eu falei, a mudança é um pouquinho mais difícil, né? Então, essa questão do diabetes gestacional é mais comum por causa disso, porque ela já vem de tempo esses maus hábitos que vão levar a essa diabetes gestacional. E é uma coisa que muitas vezes é fisiológica, então é normal, é perigoso, né, aparecer ali, mas não é difícil, né? Basta ali, eu até listei aqui, o sedentarismo, uma inflamação crônica, né? Que é realmente um conjunto de maus hábitos ao longo do tempo. Isso pode trazer para a gestante e para a criança realmente muitos prejuízos para a saúde, né? Doutora, a senhora usou aí, por exemplo, o termo sedentarismo, né? Ah, lógico, cada gravidez é uma gravidez, cada indivíduo é um Uhum. indivíduo, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas que são razoavelmente saudável, né? Ou Aham. seja, tá com o óvulo implantado no lugar apropriado, né? Tá razoavelmente Uhum. saudável. E muitas vezes a gente adquire aquela cultura tipo assim, tá grávida, para, não deixa que eu carrego, deixa que eu fazer. É, Né, sei, a gente gosta de dar um paparico, né? Os familiares talvez, espero, né? E às vezes talvez ela também se sinta também um pouco mais fatigada e tal. Então, assim, uhum. essa para uma grávida, tá? Saudável, né? Ou seja, razoavelmente saudável, né? Que uma gravidez é diferente de cada gravidez. Uhum. A pessoa está dizendo o seguinte: é a mesma relação, assim, por exemplo, quando a gente conta indivíduos diabéticos, a gente pode dizer assim, ó, exercício, redução de ingestão de açúcares e farináceos, é a mesma, mais ou menos a mesma conduta, doutora? O que vale para um vale para outro? Na verdade, é uma conduta um pouco diferente, porque daí a gente já está falando, né, de mais um serzinho que está ali. Então, ele precisa realmente dessa glicose, né, para fazer o crescimento dele, mas são condutas diferentes. Mas, no geral, se a gente for colocar, é realmente isso aí. É melhorar a qualidade da alimentação e aliar a atividade física. As gestantes, né, é normal elas se sentirem um pouquinho inseguras, tá? Para fazer a prática de atividade física. E realmente, há muito tempo, né? Isso é uma crença que não, a gestante era cuidada como um doente, né? Então ficava sentada na cama, não podia fazer nada. E hoje em dia já tem profissionais da área da educação física extremamente capacitados para isso. E eu acho que se a mulher tem insegurança em fazer alguma atividade sozinha, em fazer caminhada, procurar um profissional da área é o ideal, né? Porque ela não pode parar de se movimentar.
E até tem alguns exercícios que estimulam essa mulher, por exemplo, lá na hora do parto. Então, vão facilitar que essa mulher tenha, por exemplo, se for da escolha dela, um parto normal. E se não, se for a cesárea, essa mulher vai se recuperar muito mais fácil se ela fazer essa atividade física, né, durante a gestação. Então, não é recomendado parar a atividade física se a mulher se a gestante é uma gestante saudável, se não tem um descolamento de placenta, se não tem nenhuma outra comorbidade, essa gestante ela pode fazer atividade física, desde que seja acompanhada, tá? Mas deve sim, Perfeito. porque a gente melhora níveis de glicose, melhora o perfil lipídico dessa mulher. Então, colesterol bom aumenta, o que é importante também para o bebê. Sim, não, e seja no lado profissional ou mesmo cuidar de um lar, já é bastante exercício aí, né, doutora? Uhum, exatamente. Essas mulheres, elas já têm uma rotina, né? Então, elas podem, como tu falou antes, podem se sentir um pouquinho mais sobrecarregada, mais fadigadas, né? Por isso que esse acompanhamento é importante. Elas já têm uma carga muito grande, né? Mas já é uma preparação para o que vem lá na frente. Perfeito. Doutora, na gestante, né? Na pessoa gestante, na mulher gestante, um mês de gestação versus 6 meses de gestação, há uma diferença na dieta? Eu devo adequar a minha dieta ao longo dessa gestação? Ou o que é saudável no mês 1 é saudável também no mês 8, 9? Então, isso é uma coisa que as pessoas acham que a gestante. Eu tenho o acompanhamento da minha gestante até o final da gestação. Porque o que a gente tem que pensar é que esse bebê, ele vai, por exemplo, desenvolver os pulmões, né? Ter um pico de desenvolvimento dos pulmões numa semana, no cérebro da outra, dos bracinhos, unha, cabelo na outra. Então, desenvolvimento até do paladar, tá? Que isso também acontece, né? Dependendo do que a mãe come, esse bebê também vai ter essas preferências alimentares no futuro. Posso explicar já por que isso, que é bem interessante. Mas o que a mãe precisa no primeiro mês, na primeira semana, é bem diferente do que ela vai precisar lá no 6º mês, né? Então, é por isso que a gente tem que ter um acompanhamento de perto. Por exemplo, quantidade de calorias. O que a mãe precisa no começo não é igual ela precisa lá no 6º mês. E fazer o acompanhamento de peso também é muito importante, né? Mas a questão de ácido fólico, zinco, vitamina B6, B12, tem até algumas que eu listei para a gente falar aqui que são importantes para essa fase, né? Metionina, betaína, vitamina D. A vitamina D é uma coisa que eu tenho que regular ela antes da mulher fazer essa concepção, né? Tanto no homem quanto na mulher. A vitamina D é extremamente importante para a fertilidade e também importante para o desenvolvimento dos pulmões, por exemplo. Só que a vitamina D, para quem faz o acompanhamento e para quem é nutri, sabe? Que não é de um dia para a noite que a gente vai adequar essa quantidade, né? Então, a gente tem que ter ali entre 40 e 60, esse exame bom, né? Para a gente ter uma qualidade, né? Para a gente saber que esse bebê vai desenvolver legal, que a gente vai conseguir fazer prevenção de asma, que a gente vai conseguir fazer esse pulmão se desenvolver legal. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas por isso que a gente fala da programação metabólica pré-concepção. Porque lá na frente, para adequar isso, a gente leva um pouquinho mais de tempo, né? Então, é importante sim a gente pensar que o que é lá no primeiro mês, muitas vezes não é lá no 6º mês. E outra coisa é fazer a correção, né? Das vitaminas, minerais, de acordo com o exame laboratorial. Isso é bem importante, tá? Eu vejo muitas gestantes, mas muitas mesmo,
pegarem a receita de complexo vitamínico da amiga que era gestante e usou o complexo vitamínico. E nem sempre isso é necessário, porque o nutricionista, ele vai adequar as vitaminas e minerais de acordo com a recomendação, né, para a gestante, mas de acordo com a quantidade que cada paciente precisa, né? Então, a gente faz um cálculo aí em cima dos exames laboratoriais dessa gestante. Tá, na questão, doutora, aqui da gestante com vamos supor, veja mesmo, às vezes ocorre questão de infecção urinária, né? A questão de talvez alguma doença inflamatória intestinal, né? E nossa área aqui de pesquisa, nós trabalhamos com o sistema imune, né? Modulação do sistema imune, né? E a ação do sistema imune, tanto nas infecções oportunistas, né? Como também nas inflamações crônicas, né? Ou mesmo inflamação aguda. Né? Então, como modulador, o Biovit, ele tem tido um resultado muito bom com, por exemplo, infecção urinária de repetição. De repetição. Eu uso bastante para isso no consultório. Qual é a sua experiência, doutora, com o Biovit Biglucan? Qual é a dose? Como é que tem sido sua experiência? Uau! Eu faço 100 ml ali, como manda o figurino, como vocês recomendam ali. Eu gosto, tá, de fazer essa adequação na pré-concepção, como eu tô falando aqui, né? E é interessante a gente colocar que a imunidade dessa mulher, ela realmente tem que estar de ouro, tá? Antes da gestação, durante a gestação, né? Sexta-feira eu estava até conversando com uma colega minha. Ela é pediatra neonatal, então ela trabalha em UTI neonatal e os casos mais cabeludos que tem vão lá para ela. E aí ela estava falando, ela estava mostrando algumas síndromes que acontecem, algumas más formações que acontecem, né? E aí ela falou, Nina, realmente a gestação tem que ser programada. E a maior parte dessas malformações, dessas síndromes, acontece, né, por uma não programação, por uso de drogas, álcool, e também acontecem por causa de infecções. Então, aí a gente entra numa outra questão que a nutrição é extremamente importante, né, de fazer a modulação dessa imunidade para essa mulher. Porque tem doenças... A própria infecção urinária, que pode desenvolver uma outra infecção, isso tem que ser pensado, né? Que não é só uma infecção que eu vou lá, vou tomar um medicamento, acabou. Isso depois pode levar a uma malformação ou alguma outra complicação para o feto. Então, por isso que é tão importante a gente pensar, né, todo esse tratamento antes. Né? Quando a gente pega a gestante nas primeiras semanas, a gente já consegue adequar. Então, é bem legal. Sim. Mas depois, muito mais tarde, quando a gente já passou por algumas infecções de repetição, realmente se torna um pouquinho complicado. E eu acho que é essa observação que a gente tem que fazer quando a gente lê aí a importância, a gente lê, mas às vezes a gente não dá atenção para isso, né? Acha que é bobeira, e não é. É bem perigoso, né? Se a gente pode prevenir, por que não, né? Por que a gente vai ficar arriscando? Sim, porque muitas vezes na infecção uma coisa que vem logo na cabeça é o uso de antibióticos, né? Que vem com toda a sua fatura, com todo o seu pacote. E hoje nós temos recomendado, por exemplo, no Biovit Biglucan, o uso de 10 ml 2 vezes ao dia como dose de ataque. Né? Principalmente, né? E assim, para as gestantes, nossa recomendação, principalmente à medida que as pessoas vão estar usando, a partir do 4º mês, né? Porque a gente não sabe, não temos dados, né? Mas assim, em termos de dose de ataque, né? Tem sido 2 de 10 ml, né? Então aqui é graduado esse copinho. E assim, fácil de tomar, conveniente, toma de jejum, né? Modula o intestino, né? Atenua as inflamações possíveis, se tiver inflamação
ali no lume intestinal, inflamação a nível intestinal, né? Reduz isso daí, melhora a absorção, porque vai melhorar o metabolismo, né? Vai estar modulada, a paciente está modulada, a gente vai estar modulada. E agora, essa redução de ocorrência de infecções oportunistas, ou mesmo de infecção recidiva, né? De repetição, né? Então, assim, nós temos, inclusive, um caso de uma preceptora que tratou uma paciente em Brasília, que já estava na 4ª geração, doutor, de antibiótico. E estava tomando antibiótico intravenoso. E tinha que ir no hospital tomar infusão de antibiótico. E já fazia mais de 6 meses. Terrível. Assim. E a pessoa com boa alimentação, uma pessoa razoavelmente saudável. Instalou-se um quadro, né, de infecção e estava assim, até que uma nutricionista prescreveu para essa paciente. E aí, na primeira semana, ela já teve uma redução significativa dos efeitos do quadro clínico, né, dessa infecção. E já fazem mais de 2 meses que ela estava repetindo, e ela falou assim, a pessoa falou para a gente, ela já estava na expectativa de mês que vem ter que tomar de novo intravenoso antibiótico, né? Muito cruel. E agora, se você ter isso, a oportunidade de você poder usar o Biovit-Glucan e reduzir essa ocorrência dessa inflamação, é tudo que tu quer. Você modulou, reduz a inflamação, né? Reduz a ocorrência de infecção, né? E de brinde, tu tens aí, como você estava falando anteriormente no início do nosso vídeo, a redução do quadro inflamatório, né, doutora? Então, e a questão, assim, do antibiótico, o que eu acho que a gente tem que pensar é que quanto mais antibiótico a gente toma, pior. Porque o antibiótico, ele não vai escolher a bactéria que ele vai matar, né? Ele vai matando um monte de bactéria, inclusive as bactérias boas. Então, para a questão, hoje já se sabe que a nossa maior barreira imunológica é a barreira, né, intestinal. Então, é um ciclo vicioso que se forma, né? Eu vou lá, vou tomar tô com uma infecção urinária, tá? E onde a gente tem também na bexiga a gente também tem uma flora, né? Na região urinária a gente também tem uma flora. Mas vamos falar do intestino, tá? Então, eu desenvolvi uma inflamação intestinal. Aí eu vou no médico, ele vai me passar antibiótico, né? Aí eu vou tomar esse antibiótico. Eu vou matar essas bactérias, vou matar a bactéria boa. Vou reduzir a minha imunidade. Vou ter inflamação. Vou tomar antibiótico. Então, assim, isso fica... É um ciclo vicioso que se instala ali, né? E aí a gente tem realmente uma queda na imunidade, a gente tem o prejuízo na absorção de um monte de nutriente, e não só para gestante ou para a mulher que está fazendo a programação metabólica, mas é para todo mundo, né? A gente acabou se tornando refém de um remédio que, ao invés de trazer benefícios, né, vai trazer malefícios a longo prazo. Então, por isso que tem que ser bem acompanhado. Isso aí a gente tem hoje na nutrição, tem o Biovit, que a gente usa muito, né, para evitar realmente essa repetição toda a vida, porque a gente não consegue ajustar imunidade de paciente que fica tomando antibiótico. Que eu vou lá, faço a prescrição de probiótico, boto pré-biótico, probiótico, e esse paciente no mês que vem volta tomando antibiótico. Então não adianta, né? A gente vai estar tapando o sol com a peneira. Perfeito. Nessa questão que você falou muito bem, né? Vai afetar a flora, vai gerar um processo inflamatório, né? Vai gerar esse ciclo. E uma coisa que a gente tem observado é que o uso do Biovit Bioglucan, por exemplo, tive um treinamento com a equipe de uma farmácia, e ela perguntou, minha filha de 16 anos, 15, 16 anos, perdeu peso após começar a tomar Biovit, né? Isso está relacionado com o uso do Biovit? Eu disse, boa pergunta. O que acontece é o seguinte, certamente ela estava inflamada, certamente a absorção dela, a sensação de estar satisfeita, estava comprometida, e agora com o metabolismo mais rápido e com um lume intestinal desinflamado,
né? Você tem um Perfeito. melhor metabolismo, o indivíduo está mais ativo, né? Então, com a aceleração, com esse melhor do metabolismo, você acaba queimando, metabolizando com uma certa velocidade, né? A mais do que você estando inflamado, né? Exatamente. O tecido adiposo é um tecido extremamente inflamado, né? Perfeito. Então, realmente, a gente tem que fazer uma intervenção anti-inflamatória, tá? E Sim, aí é legal lembrar que em nenhuma fase da vida, né, a gente tem benefício em estar acima do peso. Então, assim, é realmente um ser que vai estar inflamado, sem dúvida sim, alguma, né? Não existe um sobrepeso ou uma obesidade saudável, que nem hoje a gente vê se vendendo muito isso, e o que é muito perigoso, né? É uma mulher que quer engravidar, uma adolescente que futuramente vai querer passar por isso, né? Vai querer gestar. Então, todas as fases da vida a gente tem que ter essa atenção. É normal sim. a gente, a hora que a gente usa, melhora a dieta, usa algum ativo anti-inflamatório, que essa pessoa comece a perder peso. Porque quando a gente faz uma desinflamação geral, o corpo todo trabalha em plenitude, né? O corpo todo Sim. trabalha de uma melhor forma. Então é natural que isso aconteça. A primeira coisa que a gente faz quando chega falando de emagrecimento, a primeira coisa é desinflamar esse paciente, né? Porque nada vai adiantar. Eu posso passar o melhor composto do mundo, eu posso passar a melhor dieta do mundo, essa pessoa não vai metabolizar nada direito. Então, Perfeito, perfeito. essa resposta inflamatória, né, tem que ser modulada. Muito bem colocado pela senhora essa questão do comprometimento do metabolismo, né? Dos nutrientes, comprometimento da absorção dos nutrientes. Cada uma de vocês, cada uma dessas lives, tem cada uma dos entrevistados, desses bate-papos, tem suas máximas, né? Suas frases, né? Uhum. E algumas cola mais do que as outras. Mas eu me lembro bem, falando com a doutora Patrícia Milaré, ela falou assim, nós não somos o que nós comemos. Nós somos o que Uhum. nós absorvemos, É né? O verdade. que absorve, né? Você está com sua flora comprometida, com um processo inflamatório a nível intestinal, né? Sua absorção está comprometida, né? Então não adianta, como você falou, eu dou probiótico, dou pré-biótico, né? Dou vitaminas, não vai absorver, porque tu estás Uhum. com a absorção comprometida. Então o uso de Biovit Bioglucan traz esse benefício bem clássico, bem catedrático, bem claro e bem mensurável, né? Que tu começa, então, assim, vou primeiro desinflamar, vou modular o sistema imune dele com o Biovit, Bioglucan. Agora eu vou poder entrar, então, com os aminoácidos, com as proteínas, com os sais, Exatamente. né? Com os minerais, etc e tal, com as vitaminas e tal. Então, assim, mas muitas vezes a, quando a gente esquece disso, no que você falou, não, eu vou na minha vizinha aqui que pegou a prescrição dela e vou usar também comigo, Uhum. né? Uhum. Vai ser outras coisas, né, doutora? Não, e a Elito falou, né, a questão de realmente melhorar primeiro o intestino para depois eu começar a usar um probiótico, um prebiótico. Uma coisa legal da gente falar também é que ninguém consegue trabalhar num escritório que está sujo, que está desorganizado, né? Então não adianta, eu sempre falo, a gente tem que restaurar essa flora intestinal, restaurar essa parede intestinal e para depois a gente conseguir colocar alguma coisa ali, né? Porque não adianta eu numa inflamação, numa bagunça inteira, eu posso botar mais o melhor probiótico, o melhor prebiótico. Ninguém vai conseguir trabalhar ali dentro. E é bem Perfeito. para isso que a gente usa. Eu falo que o Biovit ele arruma muita bagunça. Ele arruma muita bagunça. Deixa a bomba com o Biovit que ele vai lá fazer o dever de casa e consertar a casa para você. E é mais ou menos isso mesmo. Nós tivemos, estamos tendo resultados muito bons, inclusive com o teoria de Hashimoto e com casos de casos oncológicos, né? Que a fatura vai chegando, a imunidade vai caindo no paciente oncológico. E Uhum. aí, assim, ele está com a absorção comprometida, está o sistema imune comprometido, risco de infecções oportunistas,
comprometendo os ciclos de quimioterapia, né, o tratamento quimioterápico. E aí, nós temos visto que os pacientes que fazem uso do Biovit e Bioglucan apresentam essa tendência a não haver interrupção do tratamento quimioterápico, né? Porque ele não cai, né? A imunidade cai, porque está tomando uma bomba, né? Normal. Mas não cai absurdamente, né? E não cai tão acentuadamente, volta em padrões interessantes e que permite o paciente continuar fazendo uma quimioterapia com poucas interrupções, né? Então, essa deixa a tropa de elite chegar, arrumar a casa, né? Para você fazer ação. Eu gostei dessa ilustração. Gente, estou falando com a doutora Nina Herrmann, nutricionista formada pela PUC, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia pela PUC do Paraná, pós-graduada em nutrição materna infantil ortomolecular pela FAPES de São Paulo. A doutora Nina tem falado aqui sobre nutrição, durante a gestação, os diferentes estágios dessa nutrição, e tem falado de alguns detalhes interessantes, maravilhosos. Se você perdeu o início dessa live, você tem que voltar a assistir. Se você não conseguir assistir agora, não se preocupe, vai estar no meu canal do YouTube, no San Silva PhD, e lá a gente vai ter o maior prazer em tirar mais dúvidas ou questionamentos. Doutora Nina, a senhora tem falado, então, desse cuidado com a gestante, da gestação, os diferentes estágios. Doutora, em que quadro, em que categoria se encontra a gestante durante esse período da quarentena e do coronavírus, doutora? Então, agora é um período bem crítico, né? Porque se a gente for pensar, é tudo muito novo, né? Então, elas são consideradas um grupo de risco, né? Então, realmente, acho que a imunidade é onde a gente tem a nossa segurança, né? Como tu falasse ali de paciente oncológico, eu faço um atendimento voluntário na Rede Feminina de Combate ao Câncer. E até a gente recebeu uma doação de vocês, e quero deixar aqui o nosso muito obrigada, porque são pacientes que elas não têm condições, né, muitas vezes, de adquirir um produto desse. E hoje minhas pacientes falam, ai, Nina, agora eu tô comprando. Porque a gente teve eu até falei para o Gotri, a gente teve um retorno muito legal delas pela questão da segurança. Porque essas pacientes, elas são imunodeprimidas e elas já estão passando por um momento que é um momento muito difícil, né? Poxa, elas estão encarando um câncer, elas não sabem como é que vai ser dali para frente, né? Eu atendo as mulheres que já passaram pela mastectomia, então são mulheres extremamente abaladas. E elas têm muito medo de uma infecção, de uma complicação. E eu acho que a gente usando um produto que vai dar uma segurança maior para elas, claro, o risco sempre há, como há com qualquer doença, né? Mas a gente oferecendo esse produto que dê realmente um pouquinho mais de conforto e segurança para esse paciente, né? Essa mulher, esse homem que está passando por esse período, eu acho que isso é impagável, né? A gente teve um retorno muito legal lá na Rede Feminina. São mulheres, assim, que muitas vezes estão passando a segunda vez pelo câncer, né? Ó, o Gotari falou, fez uma doação para a Rede Feminina. A Iluz também atende lá comigo na Rede Feminina e a gente recebeu lá e foi, assim, ó, um presentão, né? Porque aí a gente também pôde ver o retorno disso, né? Conseguir ver de perto, onde a gente pegou um grupo de mulheres que tinham essa complicação e depois a gente vai fazendo acompanhamento delas ao longo do tempo e em um mês já eram mulheres que já estavam mais fortes, já estavam com uma bagunça mais arrumadinha. Então, foi bem legal. A gente teve um resultado muito bom. É um prazer, doutora, poder servir a senhora, doutora Eloise, com o Biovit. Como a senhora falou, foi o Wellington Gottari que capitaneou isso, né? Ele que faz a gestão aí do estado de Santa Catarina. E ele veio aqui, advogou e lutou por vocês e falou, olha, são parceironas, vale a pena, a causa é nobre. Cara, manda bala, né? Não, então, é um prazer ter ouvido.
E eu acho muito legal de vocês, até eu queria dar um feedback, assim, que a gente está sempre recebendo informação, estudos, atualização, e isso é muito importante, né? Eu acho que tem Nutris aqui assistindo, e isso para mim, eu adoro receber atualização, às vezes até a gente não consegue responder, não consegue falar, mas a gente sempre dá uma olhadinha em tudo que tem de novo, né? Para a gente se inteirar, porque realmente são coisas que ajudam o paciente, né? A gente estudando, a gente se atualizando, é mais qualidade que a gente consegue trazer para esse paciente. Tá bem Que legal. bom saber, doutora. Bom saber. Então, acredito que a senhora já se encontra no nosso BioVit Science, ela já é membro do grupo de discussão do BioVit Science, né? A cada dia, cada semana, novos relatos de vários produtores de todo o Brasil. Hoje teve uma série de discussões sobre o coronavírus, uso do Biovit Biglucan, né, durante com pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, que fizeram uso do Biovit Biglucan. Você chegou a ver os comentários de hoje, teve até um médico lá de Sergipe que foi infectado pelo coronavírus, tomou o Biovit Biglucan e falou que a sua experiência tem sido muito positiva em termos de atenuação daquela inflamação congestiva do pulmonar, não ocorreu, né? E ele atribui isso pela modulação, porque na realidade os indivíduos que apresentam insuficiência respiratória é por uma ação desacelerada ou descoordenada do sistema imune, né? A nível dos alvéolos. Exatamente. E aí, quando tu modula, você tem a tendência, né, a certamente atenuar a nossa expectativa. E é o que tem se mostrado, né? Então, de fato, é um prazer para a gente poder servir não só a senhora, né, como outros prescritores, também a instituição que a senhora trabalha. Nós temos o maior prazer em todas as instituições que nós somos parceiros, disponibilizamos amostras, a gente faz os nossos exercícios, porque nossa razão de existir é para servir e agregar valor, né? E ouvir relatos como o da senhora, para a gente é muito gratificante, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite de vir aqui hoje falar um pouquinho, né? A gente pode ver, a gente já começou num assunto e vai engatando outro, porque é muita coisa para falar, né? A gente começou falando de pré-concepção, obesidade, aí a gente entra no cenário que a gente está hoje, que é um cenário novo, né? Que foi um cenário de desespero, e na saúde como um todo. Então, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, o que a gente conseguiu ver é que a saúde a gente tem que cuidar em todas as fases da nossa vida, né? E realmente, hoje eu vejo que tudo que vem acontecendo levou as pessoas a realmente valorizarem, né? A saúde, está cada vez mais buscando saúde e prevenção, não só tratamento de doença. Né? Isso é muito legal a gente pensar. Porque teve muita gente... Eu tive uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, ó... ela começou ela tinha a primeira consulta dela em abril. E aí, aonde eu fiz a consulta dela online, que a gente ainda não estava autorizado a voltar no presencial, né? E ela falou para mim assim, ó... Isso me marcou muito. Quando chegou, Nina, o Covid... Aqui no Brasil, a primeira coisa que eu pensei foi assim, ó, eu estou despreparada. Se esse negócio passar na esquina, eu vou pegar, porque a minha saúde não tá boa. E aí eu pensei, poxa, é verdade, né? Às vezes a gente... Foi um cenário que pegou todo mundo de surpresa. E tinha muita gente que estava firme e forte, com uma imunidade legal, que muitas vezes pegou, não desenvolveu nenhum sintoma, ou não desenvolveu uma complicação maior por conta disso, por estar saudável, mas isso é impagável. E quando ela me falou, Nina, eu não estava preparada para isso. Eu não estou preparada para pegar um negócio desse, que a minha saúde não está legal. E assusta a gente, né? Então, ao longo do tempo, eu acho que todo esse cenário que a gente está vivendo, né? Ao longo do tempo, a gente tende a evoluir. Mas foram dias que fizeram a gente evoluir anos. E realmente pensar lá para frente. Porque trabalho de nutri, de médico, do pessoal que estuda saúde, é um trabalhinho de formiguinha.
a gente vai fazendo um estudo aqui, colocando isso em prática, vendo, colhendo os resultados disso, daquilo, então é de formiguinha. Ao longo do tempo, olha, a gente falou ali do David Baker lá do começo, ele começou lá em 87 a estudar. E ao longo do tempo a gente foi construindo mais coisas em cima disso. Hoje já se sabe que a programação metabólica é extremamente importante. Então, hoje, talvez, por tudo isso que a gente passou, a gente já sabe que estar bem preparado, estar com saúde plena, também é extremamente importante, né? A gente não pode deixar a água bater na bunda. Tem que, hoje, mudar os hábitos, né? Não deixar para levar um susto que nem a gente levou agora. Eu acho que esse avanço a gente teve, né? A gente sempre tem que olhar para um lado bom. Mas esse avanço a gente teve. Para as pessoas, elas deram mais valor para a saúde do que nunca. Perfeito. Nessa questão, realmente, no início foi muito foco no álcool gel. Finalmente, hoje a ficha está caindo, senão o foco é na imunidade, né? No estilo de vida. Uhum. E isso faz a diferença de fato. Então, foi muito bom o que a senhora falou, muito interessante. Essa questão que em poucos dias tomamos decisões de vários anos, né? Uhum. E acho que a proposta das nossas lives é exatamente essa. Acho que levar essa informação, levar esse encorajamento para que nós estamos passando por um fenômeno, por algo que a humanidade passou desde sua existência, né? Peste bubônica, peste negra e aí por diante. Cada uma com sua fatura, com sua fatalidade. Não estou querendo minimizar nada do exercício que estamos passando. De fato, algo colossal, né? Mas que podemos, sim, tirar lições válidas para nossas vidas agora, né, doutora? E aí, nesse sentido, eu quero desde já estar agradecendo a sua participação, agradecer a sua generosidade em compartilhar o seu tempo conosco, doutora. Apreciamos muito sua atenção, sua disponibilidade, sua generosidade de tempo conosco. A gente leva muito a sério o que a gente faz e é um prazer poder servi-la. Eu gostaria que a senhora dissesse as suas recomendações, algumas dicas de como a gente pode passar por essa pandemia e dar o seu alô às pessoas que estão nos acompanhando agora, para a gente poder encerrar, que faltam alguns minutos para o Instagram nos bloquear. Então, pessoal, queria agradecer primeiro o convite de vocês, né, para estar aqui falando um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu acho que a saúde, né, é um trabalho que é um trabalho em equipe, né? Acho que a gente tem que trabalhar todo mundo unido, junto. Agora a gente está vendo isso mais do que nunca. Mas eu sempre falo, acho que eu vou deixar uma frase aqui que vale do que qualquer outra recomendação, né? Então, é uma frase que eu sempre falo no final das minhas palestras, no final das minhas aulas, que é que a alimentação e os hábitos saudáveis são uma forma de amor próprio, onde a gente cuida do único lugar que a gente tem para viver, que é o nosso corpo, né? Então, cuidar da nossa saúde, cuidar da alimentação é uma forma de amor próprio, né? A gente vai cuidar, é o único lugar que a gente tem para viver aqui, para passar por as nossas experiências, é o nosso corpo mesmo. Então, que a gente cuide dele, né? Acho que isso vale como é maior do que qualquer outra recomendação, né? E não pensar na saúde só quando está doente ou quando a gente vê alguma coisa dessa acontecer, né? Saber que a nossa imunidade tem que estar boa o tempo inteiro, que a nossa saúde intestinal tem que estar boa o tempo inteiro e que a gente tem que estar íntegro, né? De saúde. Acho que era isso mesmo. Ótimo, ótimo. Então, anotei aqui, doutora. Então, cuidar do meu corpo, cuidar de uma boa alimentação é uma forma de amor próprio, viu, né, pessoal? Então, você pode se amar, né? E se amar, talvez, reduzindo um pouco aí a ingestão de comidas que não são tão saudáveis, né? Dizer assim, eu mereço uma melhor alimentação. É isso, doutora? Isso aí. É isso aí mesmo. E a gente tem que estar preparado para tudo, né? O nosso corpo tem que estar preparado para tudo. Ótimo. Gente, eu quero agradecer a todos mais uma vez a participação da doutora Nina. Doutora Nina falando do Balneário Camboriú, de Santa Catarina, eu aqui de Lindóia e você pelo Brasil. Estamos encerrando mais uma live de hoje. Essa semana teremos outras lives, estamos confirmando algumas coisas, ajustando a agenda.
e quero agradecer a todos. Não sei se tem alguma pergunta lá. Acho que não Ah, tem. não tem. Também, quem quiser perguntar, tá? Que a gente está estouradinho no tempo aqui, mas se alguém quiser perguntar, pode me procurar lá no meu Insta, tá? Que eu me disponho a responder todas as dúvidas. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Cuide-se. Obrigado, doutora. Vai a dica aí, se ame, você tem direito, você pode comer melhor. Isso é uma forma de amor próprio. Um abraço, doutora. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.